um compromisso de amor. Com a família é preciso firmar. Não esqueça o celular, não se entregue à dor, não escute o rancor. A família é escola de luz, caminho que a Deus conduz, onde se aprende a amar, a conviver e a perdoar. A família é escolha de luz, caminho que a Deus conduz. E se escolhe assim, certamente é o melhor pra mim. Olá, amigos internautas! Mais uma vez é uma alegria receber vocês conosco aqui na nossa roda de conversa em família. Comigo, Vera Sancari e o Digéria Miranda. Olá, Vera. Olá a todos. É sempre uma alegria, como você disse, essa possibilidade de estarmos aqui para trazermos temas que possam nos auxiliar. E hoje o nosso tema... Qual é o nosso tema, tchan, tchan, tchan. Do que iremos falar? Hoje nós vamos falar sobre a aliança matrimonial. E para nós começarmos, trouxemos um pequeno trecho do livro Minha Família, o Mundo e Eu, onde Camilo, pela psicografia de Raul Teixeira, nos diz o seguinte: a respeito do matrimônio, muito embora o casal represente a base de toda a família, que a partir dele se constrói, ninguém será ingênuo a ponto de admitir que jamais haverá algum tipo de indisposição ou de desagrado entre os cônjuges. Os momentos difíceis sempre irrompem da placidez da vida a dois, posto que qualquer relacionamento erguido sob os céus deste planeta encontra-se submetido ao regime de um mundo expiatório. Nossa, eu achei que ia ser só festa. Que ia ser só alegria. Mas o interessante, né, nós temos sempre consciência disso, que todas as nossas encontros nessa vida é permitido por Deus, né, Yuti? Eles não acontecem por acaso. E a oportunidade que temos de aprender um com o outro. E que nem nos diz Camilo, né, as lutas existem. Mas o que a gente faz no dia a dia para fortalecer os nossos laços? É porque a gente sabe que esses encontros, e alguns, na maioria reencontros, se dão justamente para ajustes. Como o Camilo diz aqui nesta obra, nós estamos num planeta de provas e expiações. Então, imaginar que nós vamos ter um relacionamento regado somente à alegria seria uma ilusão. Uma inocência, né? E nós sabemos que no relacionamento aprendemos uns com os outros e estamos ali nesse matrimônio, independente da constituição do casal, unidos pelo que nos afiniza e também por aquilo que muitas vezes nos traz as agonias. São as diferenças, mas que de fato nos aproximam uns dos outros, porque um é o espelho do outro. E eu acho que isso é interessante, né? O casal sempre ter isso na mente, porque às vezes, quando a gente inicia um relacionamento, a gente fala que a gente não enxerga defeito, né? Ser de luz na nossa frente. Com o decorrer do tempo, a gente vai se mostrando. Isso é até normal, né? Porque a gente no início é todo bonitinho. É natural. Né? Quer mostrar uma coisa às vezes que não é. E com o decorrer do tempo, com a convivência, realmente a gente vai mostrar a nossa essência, né? Como espíritos. Isso que a gente não pode esquecer, que nós somos seres espirituais com bagagens diferentes, né? Mas quando a gente realmente entende que ali é um encontro muito mais que carnal, né? Que é um encontro de almas, fica o nosso trabalho do dia a dia,
né? É se moldar um ao outro. Isso, às vezes, que é o complicado no dia a dia, né? Às vezes a gente começa a ter uns cutucão, né? Uns cutucãozinho de leve, né? E a gente, às vezes, deixa crescer algo que não é necessário. Porque, infelizmente, mesmo a gente estando com aquele que a gente ama muito, né? E que escolheu estar, parece que a gente pedir desculpa ou admitir os nossos erros é demonstrar fraqueza. É por conta do nosso orgulho. Então, muitas vezes nós olhamos para o outro e nós queremos sempre ter a razão. Nós sempre temos razão. Tem Tem alguns estudos que falam até das probabilidades, das porcentagens de como nós nos apresentamos para o outro. E que, na maioria das vezes, nós trazemos para nós a razão. O outro está sempre errado. E nessa convivência, eu sou a razão. Você é quem tem defeitos, você é que provoca as discussões. Porque imagina, eu, como você falou, ser de luz, vou trazer para o relacionamento algo ruim, é sempre do outro. E nós sabemos que não é assim. Que como nós estamos justamente aqui, por quê e para quê? Exatamente. Para aprender. Por conta das nossas dificuldades. Porque ainda necessitamos desse trabalho, de fazer essa reforma, né? Essa reformulação, inclusive, dos nossos conceitos. E é com o outro que nós vamos aprendendo. É através dessa pequena sociedade que nós vamos nos aperfeiçoando, permitindo assim que a humanidade seja feliz a partir de nós. E engraçado você dizer essa pequena sociedade, né? Porque assim, quando um casal é sadio, né? Os filhos são sadios. Então, essa é a importância, às vezes, de nós nos ver, né, como exemplos ali que somos no lar. Às vezes, a gente brinca o cutucão, né, e às vezes o cutucão vai um pouquinho além, né, vai uma palavra mais áspera. Então, o casal, ele tem que ter esse olhar, né, como estamos agindo? Será que estamos conversando? Porque, às vezes, o não conversar do casal e o dia a dia mesmo, a rotina ali da casa, com os filhos, trabalho, isso acaba a vida social. Acaba afastando, às vezes, o casal, né? E às vezes, eles criam uma distância. Então, cabe a nós sempre ter esse olhar. O que eu tenho que fazer para me aproximar? É porque a gente fica esperando pelo outro. É que o outro venha te beijar, te abraçar, Isso. te dar uma palavra de carinho. Perfeito, Vera, né? A gente sempre quer que o outro faça esse movimento. E, bem, se o outro não fez, tem que partir de nós. Não é? Então, mas ele não vem me dar fazer um carinho, um agrado, não faz isso, não faz aquilo outro. E aí a gente está sempre no lado negativo da questão, sem entender que aí, como diz o Vinícius, né, que nós trouxemos aqui também, é algo muito interessante que Vinícius fala para nós, né? Quando a gente fala sobre a linguagem do coração, dessa importância de nós cuidarmos das nossas emoções, dos nossos sentimentos e entendermos também, tem um outro livro, não espírita, mas que fala sobre as linguagens do amor. Do amor. Sim. Então, às vezes, nós esperamos que o outro venha, por exemplo, fazer um carinho, fazer um agrado, trazer um presente, lembrar de datas. Secar uma loucinha, isso é prova de amor, gente. Não, pense nisso, hein? E aí, como fala nesse livro, em que o autor nos traz essas linguagens. Lembra que nós já, inclusive, tivemos um encontro muito bacana entre os casais ano passado, falando justamente sobre a forma como cada um de nós se apresenta. E o que para nós, muitas vezes, significa um ato
de demonstração do nosso amor para o outro não tem aquele significado que nós damos. Então, nessa relação, nós também temos que estar abertos para nos entendermos, não é? E aqui nesse livro, quando o autor fala para nós sobre a linguagem do coração, que é outra obra. É outra obra. Essa obra em que o Vinícius Lima Lousada fala para nós dos nossos sentimentos, dessa educação, que através do nosso comportamento, nós vamos disciplinando os nossos sentimentos. Que é muito mais fácil nós trabalharmos primeiramente o comportamento para nós chegarmos ao sentimento, não é? Então, num dos capítulos do livro, ele fala assim que penso que a linguagem do coração converge fortemente com as proposições de O Evangelho segundo o Espiritismo, quanto à mansuetude que nos cabe promover em nossos diálogos, a fim de dirimirmos dúvidas e distâncias, fortalecermos os laços de união da grande família humana, a começar pelas pessoas mais próximas a que nos vinculamos. Verdade. Veja como é importante, né, essa linguagem, tratarmos os nossos sentimentos, entendermos os nossos sentimentos para podermos compreender o do outro. E é isso que a gente sempre fala, né? O autoconhecimento, ele é necessário. Porque se às vezes nós não nos conhecemos de verdade, nós não sabemos nem o que realmente nós entendemos como amor, né? Como As Linguagens do Amor, né? Que é um livro que não é espírita, mas que traz muito ensinamento. Às vezes o meu ato de amor, eu me sinto amada quando eu ganho um mimo, um presente, e não é um presentão. Mas sabe aquele chocolatinho que você vai no mercado e lembra do outro? Né? Aquele pão, aquele agrado. Às vezes eu me sinto muito mais amada desta maneira do que com palavras. Ou até mesmo um abraço, um beijo, né? Para cada um é distinto. Eu posso me sentir acarinhada quando alguém, por exemplo, me traz uma carta. Ou o meu companheiro deixa um bilhetinho para lembrar da nossa relação, do nosso compromisso, de como nós nos relacionamos. Às vezes é só aquele detalhezinho, né? Um bilhetinho desse tamaninho assim que diz, eu te amo. Exatamente. E que, para mim, pode trazer uma força que o outro nem imagina. Não é? E você vê, são pequenas coisas mesmo, né? Que a gente vem perdendo ao longo do casamento. Né, que são esses detalhezinhos do dia a dia, né, coisinhas pequenininhas. Se a gente começar sempre a ter esse olhar, regando esses sentimentos, esse casamento cada vez vai ficando mais forte. É como aquela frase que fala, né, da plantinha, né, cuidar das nossas relações, do nosso enlace, como se nós estivéssemos ali nutrindo, porque quando nós ganhamos qualquer planta que seja, vem com carinho de alguém e você quer que aquilo fique viçoso, bonito, não é? Você rega. E aí a gente rega, troca a terra. E será que às vezes não é isso que está faltando nas nossas relações, dentro dos nossos lares? Porque muitas vezes nós nos preocupamos tanto com as nossas atividades sociais, com as nossas atividades doutrinárias, e esquecemos justamente do canteiro mais importante, que é o nosso lar. Sim, o nosso lar, e principalmente o nosso companheiro, né? Nossa companheira que tá ali sempre dividindo, né? E às vezes é que nem você falou, a gente se envolve, né, com tudo que tá fora, até ali com a criação dos filhos, importantíssima. E esquece desse vínculo. Sim. Né? Desse vínculo cultivado dia a dia. Um casamento não chega a 20, 30 anos, né, a 10, 5, vamos diminuir? Se não for cultivado no dia a dia. Justamente. Né, no dia a dia. Sempre. Eu acho assim, o importante é um lar ser constituído por esse amor, ter a sua base sólida
em Jesus, em Deus, né? Um lar que se pratica, um casal que se pratica o evangelho do lar em casa, fortalece muito. São práticas importantíssimas. São, Né? e fortalece o casal, né? Mas assim, qual tem sido a conduta, né? Perante o dia a dia? Às vezes a gente está passando numa dificuldade, às vezes algum de vocês aí, como nós também, né? Passamos em alguma dificuldade e às vezes fica tão fácil só culpar o outro. O outro não me dá atenção. Sim. Ele não cuida de mim. Mas o que eu estou fazendo para o outro? Né? Para que esse amor fique forte e sólido. E a doutrina espírita, ela nos traz tantas instruções, tantos caminhos, né? Possibilidades justamente para a manutenção dessa relação, independente da maneira como ela aconteceu. Porque nós sabemos que o ideal, como fala no Evangelho, como nos disse Jesus, é que todas as uniões se estabelecessem com base no amor. Sim. Mas nós sabemos que aqui na Terra, como Camilo, como nós lemos no início, né, e Camilo nos trouxe, nós, nesse planeta, diversas são as maneiras com as quais, né, diversas são as maneiras pelas quais as pessoas se unem. Às vezes não é pelo amor. Não. Às vezes uma necessidade, outras vezes um interesse, mas isso aí é uma responsabilidade e é uma consequência dos nossos atos que nós responderemos. Não necessitamos do julgamento do outro. A partir daquele momento que se estabeleceu a relação, qualquer que tenha sido o motivo, o ideal, o importante seria que, bem, lá atrás nós iniciamos daquela forma, mas agora nós podemos seguir outro caminho e construir uma relação embasada no amor. Embora o início tenha sido às vezes não pelo amor, né? E engraçado que eu sempre brinco com meu marido, né? Que tem uma historinha de João e Maria, né? Que Maria faz de tudo pro João aqui, daí chega no mundo espiritual e dá graças. Deixou João, se livrou de João, né? E João chega, né? E quando chega lá, ela fala pro mentor dela, mas João aqui de novo? Daí ele falou assim, pois é, né? Daí ela falou, tá, mas eu não tenho mais compromisso com o João, porque lá eu fiz tudo que podia por ele. Daí ele fala, não, mas eu tenho que te informar que você tem que voltar com o João novamente. Como assim? Voltar com o João? Mas nem pensar eu volto com o João. Eu fiz de tudo por esse homem. Daí o mentor fala pra ela, mas você não amou ele. Então eu sempre brinco lá em casa, deixa eu te amar nessa encarnação, pra não voltar em outra. Então às vezes é isso, né? Às vezes você tá num casamento ali que você fala, não, eu tô fazendo de tudo. Mas na você realidade, não tá fazendo com amor. É que tem uma diferença entre estar na relação se dedicando, amando, respeitando e trazendo todos os nobres sentimentos, e a outra fazendo a outra, achando que tá cumprindo. A outra maneira de nós nos relacionarmos é suportarmos. Essa palavra, né? Eu suportei fulano, a história do João e Maria que você contou. Na realidade, eu fiz tudo para, olha, quero que isso acabe, né? Então, o que eu podia fazer, eu fiz, então estou lavando as minhas mãos. Na realidade, é isso, né? Nós temos todas as oportunidades diariamente para nos percebermos diante do outro. O que eu posso fazer para mim, para que eu me sinta e seja amada por mim, para que eu possa amar verdadeiramente, né? Não esse amor que sai dos lábios, mas amar de coração aberto, porque o amor é bem diferente do gostar. Porque eu posso dizer para você, Vera, eu gosto tanto de você, porque você é espontânea, você tem um sorriso, uma galhada gostosa, você é uma amiga assim, assado. Aí, daqui a pouco, a Vera, eu começo a perceber que a Vera não é tudo isso. Exatamente. Eu falo, eu gostava, eu não gosto mais. Agora e o amor é diferente. Vera, embora as suas imperfeições, as suas dificuldades, que assim como eu, né, temos, assim como você, eu também tenho, embora tudo isso, eu lhe amo.
Porque é entender que nas dificuldades nós vamos nos complementando. Sim, e interessante essa tua fala, né, Yuri? É reconhecer isso no seu companheiro, na sua companheira. Ter defeito, todos nós temos. Se nós fosse evoluído, não estaríamos aqui. Mas assim, é amar. E às vezes a gente foca tanto ali num probleminha e a gente esquece de olhar o todo. Sim. E no todo, às vezes, aquela pessoa nos faz tão bem, né? Nos traz tanta felicidade, tanta segurança. Porque o casal é isso, é você saber que por maior que seja o problema, a pessoa vai estar do teu lado. Companheirismo. Né? Como isso é importante. É que nós ficamos buscando sempre a perfeição. E agora eu me lembrei aqui de uma fala da minha mãe, há muitos anos. Ela, certa vez, estávamos conversando assim, as amigas, né? Jovens, conversando. E uma delas, na época, já havia casado e estava com um problema muito sério no casamento e decidiu pela separação. Uhum. E aí a minha mãe, ouvindo aquela conversa, né, ela falou assim, filha, no casamento, ouvindo tudo que vocês falaram, vale ressaltar aqui que essas trocas que nós fazemos, né, porque nós estamos sempre em busca da perfeição, e é como diz Camilo, aqui na Terra não tem como nós encontrarmos ou desejarmos que a nossa relação seja perfeita. Sim. Nós vamos vivenciar aquela felicidade, aquela perfeição dentro das imperfeições. Então a minha mãe falou assim, você vai trocar um defeito pelo outro. Quando nós nos relacionamos, a gente vai buscar alguém que a gente quer que seja, nós desejamos que seja perfeito, embora nós não sejamos. Então, não, mas fulano tem esse, não quero, tem que ser assim. Aí nós listamos, fazemos uma lista de tudo que aquela pessoa tem que ter na sua personalidade, nas suas características, inclusive físicas, para que atenda o nosso propósito. E aí, aquela pessoa também tem uma bagagem. Por melhor que seja, ela vai ter as imperfeições. Sim. Então, a minha mãe falava que num relacionamento, a gente deve nutrir e trazer à tona o que a pessoa tem de bom. Olhar as qualidades. Evidenciar as virtudes daquela pessoa e não os defeitos. E na maioria das vezes é isso que nós fazemos. Nós trazemos, mas eu estou chateada, porque aí a gente lista, faz uma relação que não caberia aqui nesse papel, não caberia aqui nessa folha. A gente lista tudo que tem de errado com a pessoa, tudo que ela faz que me incomoda. E esqueço de trazer que às vezes uma das qualidades vem justamente cobrir esse mar de imperfeições. Olhar para o outro como eu quero que me veja. Embora aquilo que eu trago de ruim ainda em mim, mas eu tenho algo bom, não é? Então é isso que vai fazendo, que nos ajuda a crescer juntos. E sempre lembrar, né, Yuri, a doutrina, às vezes as pessoas pensam que é a favor a separação. Não, né? A não ser que isso lhe cause muito mal e mais débitos, né? Tem situações que a gente sabe, que são às vezes situações que um lado ama, mas o outro, né, está muito em conflito. Mas assim, o mais importante é sempre nós como casal trabalhar isso, né? É entender nessa fala da tua mãe. Então é trocar um defeito pelo outro. Mas poxa, esse defeitinho aqui hoje, poxa, mas tem uma qualidade enorme aqui, né? Então vamos conversando. Eu acho que às vezes o casal deixa isso, o dialogar, né? A gente comenta muito, conversa muito lá no namoro, né, dos nossos sentimentos, e daí eu digo assim que você tem um namorado, você tem um noivo e você tem um marido. E como também, né, eles têm uma namorada, uma noiva e uma esposa, totalmente diferente. Porque a gente... É um processo. É um processo. Todos nós vamos modificando ao longo do tempo. Pois é, mas cabe a nós ir nutrindo a noite do casal, né? Porque às vezes a gente
Não tem essa convivência, vamos comer hoje uma pipoquinha, ficar junto, assistir um filme. Hoje a tecnologia, o celular, nos afasta muito, porque às vezes você está do lado, mas você está aqui, teclando, e você não está prestando atenção naquele do lado. Às vezes o que nos falta é estar presente com qualidade. Sim. Né? Porque às vezes nós estamos presentes, mas isso é uma qualidade. queixa, isso é uma queixa muito grande hoje em dia, né? Que nós sabemos, assim, desse afastamento, mesmo morando no mesmo cantinho, mas às vezes cada um está num compartimento da casa. E ao invés de nós aproveitarmos o tempo que nós tanto prezamos, acabamos nos afastando muito mais dentro do próprio lar. Exatamente. E isso que você falou também, né, Vera, é importante ressaltar que nós estamos falando aqui dessa convivência. Qual o ideal, como fazer, né? Cada um de nós encontra um caminho e a doutrina vem ao nosso auxílio, nos trazendo instruções para nós fazermos das nossas relações as melhores possíveis. Agora, é lógico que nós sabemos que tem situações que são extremamente complicadas e, lógico, né, nós sabemos que é muito melhor, às vezes, para evitar que nós nos compliquemos muito mais, que cada um siga o seu caminho. Não é? Exatamente. Não é dessa questão que nós estamos tratando e que a doutrina vem dizer para nós que não, você, independente de qualquer coisa, você tem que ficar. Não é isso. Não é isso. A instrução é bem diferente, né? Nós estamos falando aqui dos relacionamentos em que ali nós temos as dificuldades, mas como aquelas dificuldades que são administráveis, não é? Agora, quando parte para a violência e outras questões, aí nós temos que ter todo um outro tratamento, inclusive buscar um auxílio, os profissionais para amparar, auxiliar, para que seja feito o melhor para todas as pessoas envolvidas. Né? E hoje, assim, a nossa roda de conversa vem trazendo, assim, para nós nos olharmos como casal. O que nós estamos fazendo para nutrir a nossa relação? Será que estamos ali levando chocolatinho, deixando o bilhetinho pequenininho, né, Hilde? Só com eu te amo. Será que nós estamos secando a louça, gente? Isso é amor. Eu insisto, ajudar o outro é amor. Então, assim, essas coisas que nós vamos trazendo para que a gente possa se olhar como casal. Porque às vezes a gente, né, tem um casamento e você fica na função dos filhos, depois os filhos vão e você se sente estranho daquele que está do teu lado, parece que você não conhece mais ele. Porque às vezes a gente passa muito tempo sem nutrir esse amor, sem regar, né? É a história da florzinha lá que você disse. Quando a gente ganha uma florzinha, a gente cuida dela bem e estamos regando, né? Então é importante a gente fazer isso ao longo do tempo, porque às vezes hoje nós nos encontramos muito mais pais do que casal. Nós nos envolvemos nessas funções e esquecemos de manter justamente as nossas relações. Então, nós. E para... Tá chegando o horário. Tá chegando o horário de encerrarmos. Mas eu queria trazer aqui antes, eu sei que você tem um presente para nós, e eu só queria lembrar, tem um livro, Família, Francisco Cândido Xavier, Por Espíritos Diversos, e ali no capítulo 15 tem Trovas do Casamento. Quem puder fazer uma leitura é bem interessante, porque são vários autores que vêm nos trazer pequenos trechos, né, pequenas na forma de falar, mas que nos trazem profundas reflexões em poesia. Então, Casimiro Cunha, por exemplo, ele fala para nós ali, através da psicografia de Chico, que para nós não fugirmos do lar. Ele diz assim: não fujas do lar em prova, nem te lastimes em vão. Casamento é luz sublime na lei da reencarnação. Para nós refletirmos e pensarmos quem é que está comigo, quem é que está conosco no dia a dia, quem é que nos fortalece, quem é a nossa rocha nesse momento, não é? E aí o Lobo da Costa diz assim: o casamento é uma planta que por mais luz arrecade, não frondeja, nem produz
sem as fontes da amizade. Então, nesse caminhar, nós vamos transformando a paixão, né, em amor, e nós sabemos que lá no final, esse amor é uma grande convivência fraternal, se assim nós entendermos e compreendermos de que amor Jesus nos falava, né, e nos fala. E aí, para eu passar a palavra a você e nós encerrarmos, José Álbano diz assim: matrimônio vem de Deus, e é sempre um ajuste assim, uma paixão que se acaba em amizade sem fim. Que lindo. Que lindo, né? Que seja assim o nosso matrimônio. Eu vou encerrar com uma carta de amor de uma autora desconhecida. E ela diz assim: amor, eu estarei sempre aqui. Muitas vezes irei me perder. Terei palavras difíceis que farão você sentir dor. Mas tenha certeza que eu lhe amo. Às vezes vou me perder no dia a dia da minha vida. Mas isso não quer dizer que eu lhe esqueci. Vou me perder quando os nossos filhos chegar. Vou me perder quando a doença bater à nossa porta. Irei me perder muitas vezes, mas sempre estarei aqui. Não se esqueça disso, meu amor. Me resgate toda vez que você achar que eu estou me afastando. Dentro de toda essa bagunça, que às vezes é dentro de mim, saiba que você está aqui. Por mais que eu me perca, por mais que pareça em alguns momentos que quero lhe abandonar e lhe deixar, tenha certeza que não. Só basta você me resgatar de mim mesmo para você eu retornar. Que possamos sempre resgatar o nosso amor. Que possamos sempre trabalhar todos os dias para que possamos ter um casamento sadio e filhos felizes. Que assim seja. Obrigada por estar conosco em mais essa roda de conversa. Que possamos nos encontrar na próxima, né, Yudi? Que as alianças matrimoniais sejam todas muito abençoadas e que nós estejamos sempre dispostos a abrir nossos corações em todas as oportunidades que o outro nos oferece e que nós sejamos esse instrumento de amor em nossas vidas. Até a próxima. Até!